Entrevista coletiva com Brenner. Brenner, antes de mais nada, se apresente um pouquinho mais aí para os amigos que estão acompanhando a nossa coletiva. Quem é o Brenner? Cara, o Brenner, sou natural do Pará, de Marabá, município Brejo do Meio, mas sou criado no interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Já fiz base aqui no estado, como eu falei, fiz base no Atlético Paranaense, rodei vários clubes no Brasil, Figueirense, Paraná, recentemente estava no Santa Catarina. Tive 2 lesões sérias seguidas, como eu falei, primeira no Paraná e outra no Azures, LCA, 2 seguidas, acabei perdendo 2 anos e graças a Deus pude voltar ano passado, no União Rondonópolis, aí esse ano eu estava no Santa Catarina e o pessoal aqui me deu a oportunidade e graças a Deus hoje estou aqui podendo apresentar meu futebol. E como que você chegou aqui no Futebol Clube Cascavel? Cara, eu já tinha trabalhado com o Tcheco, no Azures, foi quando eu machuquei pela segunda vez, a gente tem eu com o Tcheco e com o Zé, na verdade, a gente tem uma afinidade bem grande, um cara que sempre gostou muito de mim e ele me fez o convite e graças a Deus deu tudo certo e hoje estou aqui. Esse é o primeiro jogo que você faz, com a camisa do Cascavel e já fazendo gol. Conta um pouquinho dessa emoção, de marcar esse gol, estreando aí com o time, trazendo, a oportunidade de buscar uma vitória importante, que foram essa terceira vitória seguida. Cara, estou muito feliz, muito mesmo. Estava esperando essa oportunidade, essa chance, e eu sou um cara muito paciente, sou um cara de grupo, penso primeiro na vitória, independente se vou entrar ou não, quero ganhar, quero que o grupo esteja bem. Graças a Deus a gente passou essa fase difícil, que foi ali o começo do campeonato, agora a gente está seguindo aí, com vitórias, com resultados positivos, o clima está leve, o clima está bem, que é um grupo muito unido, um grupo que todo mundo se ajuda. A gente passou aquela fase meio difícil ali, todo mundo agarrou a mão um do outro ali, vamos sair dessa, vamos. E graças a Deus no dia a dia aí, uma alegria, rapaziada bem feliz, bem unida e estamos saindo dessa situação. E sobre fazer o gol, cara, é uma emoção muito grande. Inclusive eu fiz uma comemoração que eu tenho, a maioria o pessoal todo já conhece a minha história, eu tenho um irmão que é deficiente, cara. Um irmão que nasceu com artrogripose, é uma deficiência que da cintura para baixo nasce com má formação. E eu falei para ele, irmão, se eu fizer o gol, a comemoração vai ser para você. E acabei comemorando, ele toca teclado na igreja, toca violão também, e eu fiz ali aquela homenagem para ele do teclado, sentei ali e fiz o teclado para homenagear ele, que ele é minha força, cara, ele é tudo que eu tenho. Ele, por mais que ele tenha aquela deficiência dele, ele nunca vi reclamando da vida, fez acho que 12 cirurgias, se eu não me engano, reformulou tudo do quadril para baixo e como eu falei, passei pelo LCA 2 vezes, cirurgia de joelho, mas eu sempre colocava na minha cabeça, cara, eu posso passar quantas cirurgias for preciso, eu vou voltar a andar. Eu tenho um irmão que nunca vai andar na vida, infelizmente, e nunca reclama da vida. Por que eu, que tenho 2 pernas, posso fazer quantas cirurgias for, vou voltar a andar, por que eu vou reclamar? E graças a Deus ele é minha força, eu tenho uma frase comigo que eu falo pro pessoal, eu também tenho outra história, outro lado, que minha mãe faleceu, minha mãe se suicidou quando eu tinha 11 meses, cara, 11 meses se suicidou, e meu irmão tem essa deficiência. Eu falo que quando me faltar pernas, quando me faltar forças, eu lembrarei do meu irmão, e quando me faltar cabeça, eu lembrarei da minha mãe. Eu carrego isso daí comigo, e isso daí é minha força. Creio que eu posso vencer tudo que vier nessa vida. Amém. E superação total, Brenner? Porque hoje quase que você tem que ver uma outra forma de comemorar também, Homenagem ao irmão no primeiro gol e quase o segundo com a bola na trave. Sim, cara, eu estava olhando o Garratti ali, estava esperando ela vir em mim. Eu estava esperando e ela não vinha. Aí bate, rebate, ela sobrou. Eu peguei ela no susto, fui muito confiante. Acabou pegando na trave ali, não tive felicidade nessa segunda bola, mas graças a Deus mais uma oportunidade. Você falou do grupo, que trabalhou bastante, até porque, Brenner, passaram-se aí 3 jogos, um empate, 2 derrotas seguidas, já todo mundo estava dizendo que terra devastada, mas a cabeça de vocês, junto com a comissão técnica, diretoria, pôde trabalhar legal e 3 vitórias seguidas, Agora projetar ainda mais, porque temos um confronto fora de casa. Cara, assim como no futebol, como qualquer coisa na vida, nós seres humanos, a gente é
é cobrado por resultados, né? Se você não tem resultado, seja um dentista, um cirurgião, um pedreiro, alguém do tipo, de qualquer área, se você não estiver dando resultado, consequentemente você vai ser cobrado, né? E graças a Deus a gente teve sabedoria ali para se unir, né? Esse momento foi realmente muito difícil, dias longos, né? Como fala, né? Mas graças a Deus a gente se uniu aí, a gente está vindo num caminho assim, trilhando um caminho bem lindo. A gente começou uma história bem linda e não tem jeito. E o Garratti falou uma coisa hoje antes do jogo começar, que a palavra de Deus fala que a glória da segunda casa será maior que a primeira, né? É melhor o final das coisas do que o princípio, né? E realmente é assim. Tudo aquilo que começa difícil realmente vai terminar com algo muito lindo. E eu creio que a gente está criando essa história linda aí. Zé, só começando então, a gente percebeu como a gente fala, uma vibe, um ânimo muito diferente ali, uma energia muito diferente no time mesmo, tanto dentro de campo, fora de campo, no CT. Explica um pouquinho para nós como que foi criada essa vibe, essa energia boa que está tendo novamente o time. Bom, na verdade, primeiro, um prazer estar com vocês aqui novamente. Foi muito trabalho e muita conversa, sabe? A gente tinha certeza, a gente nunca duvidou, deixou de crer no nosso grupo, na nossa qualidade, do nosso elenco. E a gente sabia que aquele início de dificuldade, ele tinha um propósito. E esse propósito, eu acho que era realmente a gente sabe se fechar cada vez mais. De repente, uma ou outra coisa que não estava dando certo, a gente perceber e corrigir a tempo. E para mim, o X da questão ali foi mudança de atitude, sabe? Em que nós, não só dentro de campo, a gente fala fora de campo, a gente fala na sinergia de vestiário, a gente fala no entrosamento entre atletas, dentro de campo e fora de campo também. A gente percebeu que ali era o momento da virada de chave, sabe? Eu, particularmente, falando para você, fiquei muito sentido, acho que como todo cascavelense, né? Aquele que gosta, deve ser Cascavel, muito sentido depois da derrota em casa e da derrota fora para o Cianorte. E a gente tinha que fazer alguma coisa, nós tínhamos que fazer alguma coisa. No primeiro momento a gente se fechou, a gente entendeu quem gostaria de continuar, quem estava no barco com a gente até o final. Com essa mudança de atitude, a gente sabia que as coisas melhorariam, porque o futebol ele tem muito do momento, né? Você, de repente, o teu momento é ruim, você não tem confiança para fazer as coisas. A bola começa a queimar, a bola bate na trave e sai, a bola dos caras vai para fora, desvia, alguém entra. E a gente sabia que se o pessoal entendesse a nossa ideia, a nossa situação de, por exemplo, vamos competir mais. A Série D não é um campeonato de jogar bonito. Nós jogamos muito bonito em 2021 e não ganhamos nada. Perdemos para o Cianorte 3-0 em casa, depois de ter o melhor ataque, melhor defesa. Fizemos uma primeira fase perfeita. Não sei se devem lembrar, em 2021, em algumas situações, nós éramos a melhor equipe entre as 4 séries do Brasil. E do que adiantou isso? De repente chegamos no mata-mata, tomamos um gol com 20 segundos, perdemos o jogador com 10 minutos e perdemos a nossa classificação num jogo. Então a gente tem falado para eles, a Série D é um campeonato traiçoeiro, muito difícil, que se você não souber jogar, mas principalmente competir, você vai ter dificuldade. A partir desse momento em que as coisas aconteceram, eu fiz treinamentos lá, Jacques, que eu não imaginava que eu teria que fazer, sabe? De competitividade mesmo, de soltar a bola, de matar a jogada, de parar na frente da bola. Coisas que hoje realmente são características e a gente tem feito muito bem nos jogos. E essas características, na Série D, elas são fundamentais. Até porque, né, Zé Luiz, em outros momentos, um empate fora de casa e 2 derrotas seguidas, a comissão técnica já estava quase à beira de pegar o boné, né? Mas aí teve a confirmação de vocês na sequência do campeonato, não era terra devastada ainda e veio essas 3 vitórias. Mas hoje, no jogo já contra a Inter de Limeira, essa mudança de postura que você falou, a gente já tinha percebido. Hoje, mais acentuada ainda, essa questão de literalmente colocar a bunda no chão, competir, buscar, brigar pela bola, como se fosse aquele chamado prato de comida, né? Então, essa é a visão que você também tem, já lógico, dentro do grupo todo, né? Que é falado diariamente para os seus atletas? Falado diariamente, semanalmente, a gente está falando direto sobre isso, sabe? Essa mudança de chave nossa, que está refletindo dentro de campo, inclusive a nossa organização, os jogadores se ajudando, os jogadores se cobrando, isso não estava acontecendo. E quando a gente realmente falou para eles assim, gente, ou a gente muda de postura, ou a gente vai ficar para trás. E a gente não está aqui para ficar para trás. E a partir desse momento, realmente, a gente mudou literalmente a chave. A gente vinha com uma dificuldade, a gente vinha também mentalmente, uma situação que a gente tomava o gol, a gente morria, a gente trabalhou muito isso. Cara, tomamos o gol e agora? Calma, vamos reagir.
calma, vamos organizar. E as coisas realmente aconteceram, sabe? Eu concordo com você, né? De repente, se o clube não tivesse uma convicção no trabalho do treinador, a comissão técnica, de repente naquela derrota, porque é difícil você sustentar. Você perde de 4 em casa e 3 fora, teoricamente um clássico regional, é difícil você sustentar. Mas assim, eu vejo que o futebol são convicções, né? Quando você contrata um treinador, eu acho que qualquer situação na vida, né? Você contrata uma pessoa para trabalhar na tua empresa, na tua, enfim, você tem que confiar nessa pessoa. E nós sempre falávamos, a gente vai reverter isso aí. E eu sempre falei para todas as pessoas da comissão, diretoria, que a gente precisa competir mais. Só que os meninos não esqueceram o jogo, eles não esqueceram de jogar. A hora que eles entenderem que jogar bonito é um detalhe na Série D, mas competir não é um detalhe, as coisas aconteceriam. E a partir, realmente, concordo com você, da Inter de Limeira, quem estava vendo de fora, nós que às vezes a gente está envolvido, e a gente está envolvido no dia a dia, até porque o treinamento era muito bom, só que no jogo não refletia. Só que vocês vendo de fora, a minha esposa, que acompanha, que está aqui inclusive no estádio hoje, ela falou, Zé, o que aconteceu? Que mudança de... Eu falei, eles começaram a acreditar neles, acreditar no parceiro deles, acreditar no projeto nosso, e as coisas realmente aconteceram de uma maneira muito legal. A gente sabe que nós vamos oscilar muito na competição, é a competição difícil, tem um jogo fora agora muito difícil, o Itabiri está perdendo o jogo, a gente sabe que tem muita coisa a passar, sabe? Para mim, aquilo que eu falo, o dia que der para jogar bem e ganhar, por exemplo, hoje para mim foi um jogo convincente nosso, sabe? Muitas coisas a se melhorar, claro que sim, mas um jogo convincente. O dia que der para a gente jogar, a gente vai jogar. O dia que de repente as coisas não estiverem acontecendo como foi no Monte Azul, em que a gente competiu e ganhamos o jogo, a Série D tem essas particularidades também. Perfeito, até porque, né, você fala que um elenco não é feito de 2, 3 ou 4 grupos, apenas um grupo só. Hoje, daí o Cascavel faz 1-0, um golaço, né? No lançamento ali do Vini Moura. É treinado isso, e queria te perguntar também, no gol do Michel, mas só que tivemos uma desatenção ali atrás, com 3 minutos após, Zé Luiz. Perfeito. Tomamos o gol. E aí, como que se explica essa situação? Eu falo para você assim, o que aconteceu no gol do Michel é algo treinado sim, sabe? O Vini, como ele é canhoto, ele domina aquela bola com o pé, ele tem todo o campo de jogo, né? E o Vinícius é um menino que ele tem muita, o Vini Moura, que ele tem muita confiança para fazer aquilo. Porque aquela bola, se você parar a pensar, é uma bola perigosa, porque ela atravessa quase o campo inteiro. Se você não pega certo naquela bola, ela vai na entrada da área. Mas o Vini faz direto isso, e a gente sempre faz, quando o Vini entra na bola, a gente dá o facão desses nossos jogadores lá. E o Michel foi muito feliz, até porque nós alertamos também, né? Por exemplo, a dificuldade desse zagueiro é essa, a dificuldade desse zagueiro é essa, esse não é zagueiro, está jogando ali e tal, esse pode ser que seja um pouquinho mais lento em tal ação, a gente mapeia tudo para ele, sabe? Ele foi muito feliz na jogada dele, na finalização, e as coisas aconteceram de uma maneira muito legal para ele. O Michel, um líder para nós, um guerreiro, sabe? Ele entendeu, ele foi uma das pessoas que nos ajudaram, nós da comissão, a fazer essa situação de entender o espírito. O Michel já teve acesso pela Série D, então ele realmente falou assim, ou a gente vai guerrear, ou a gente vai passar vergonha, e graças a Deus ele reverteu isso aí. E com relação à tua segunda pergunta, eu me culpo, entre aspas, né? Porque até hoje eu tive a felicidade de dar preleção para os atletas e a gente mapeou todos os setores da defesa, sabe? Cuidado com o escanteio assim, a batida é aberta, a casca no primeiro pau, atenção à entrada desse jogador ali, e as coisas aconteceram de algo que nós alertávamos que poderia acontecer. Só que para mim o X da questão está aí. A partir do gol a gente reagiu e a gente não vinha reagindo. Por exemplo, contra o Goiatuba, a gente sai na frente, num campo que não estava nos ajudando para jogar, a gente toma o gol de empate e nosso time morre mentalmente. E hoje não. E isso foi uma coisa legal que eu falei para o Tcheco, falei com os atletas agora ali também, que o gol faz parte do jogo. Tomamos o gol, nos organizamos, fomos lá e de uma forma legal, como eu falei, convincente, com muito respeito, muita humildade. Aí ao time adversário a gente conseguiu o nosso objetivo, que a gente sabe, né? A gente tem muita coisa pela frente, né? Fizemos 10 pontos, tem todo aí o segundo turno, mas é um jogo importante também, é do primeiro turno, mas acho que a gente resgatou aquela chama, assim, sabe, do DNA vencedor de um clube como o Cascavel. Os torcedores que vieram até a campo, né, pela primeira vez de muitos anos, eu acredito, começou a gritar olé, inclusive, né, depois dos 3-1, e eu quero que você fale também do terceiro gol, porque foi um gol construído praticamente pelos atletas que entraram, Marcão, Brenner, o garoto aí com a primeira vez fazendo também com a camisa do Cascavel, né, e feliz da vida, claro. Comenta um pouquinho, Zé, por favor, nessa troca de jogadores aí e o terceiro gol. Eu, contra a Inter de Limeira, valorizei os atletas, tá? E o que eu falei para eles? Vocês, atletas, não percebem isso, mas eu, da comissão, percebo. Dos 11 jogadores que terminaram contra a Inter de Limeira, 9 não vinham jogando. E você falou há pouco tempo atrás agora, numa das suas perguntas, com relação a elenco, né? Eu acho que um time bom ganha jogo, né? Mas um elenco bom ganha campeonato e consegue os objetivos. E eu, particularmente, sou fã do Brenner, né? Como pessoa, como atleta. Nós trabalhamos com ele já
o Paraná Clube, nós levamos ele para o Azures, ele tem uma história de vida muito bonita, emocionante, sabe? Tem momentos que ele mexe com o sentimento nosso, sabe? Porque a gente é humano também, né? E o Brenner é um menino, essa semana, no treino aqui do estádio, na quarta-feira, ele veio conversar comigo, sabe? Pô, José, o que está acontecendo? Poxa, eu respeito muito, e ele respeita, ele é o primeiro a chegar no treino, ele trabalha muito, e eu falei, a tua hora vai chegar. E aquele momento ali, se você parar para pensar, é uma jogada que o Robinho constrói com o Brenner, ele com muita qualidade dá o passe de primeira, um passe difícil, de repente até pela irregularidade do campo, o Marcão faz uma excelente jogada, a bola só para ele, e uma coisa muito bacana, realmente merecido, sabe? E eu falo para vocês, a gente fica feliz porque existem comissões técnicas que trabalham apenas os 11, né? Nós temos um cuidado, eu, o Tcheco e toda a nossa comissão, em trabalhar com todos os atletas, deixá-los preparados para quando entrar darem conta do recado. E a história do Brenner é muito linda, assim como a do Marcão, e a gente fica muito feliz por eles também. E agora pega o Itabirito fora de casa, né? Você falou que mapeia muito o time adversário. Agora, a partir já de hoje, daqui a pouquinho, né? Eu tenho certeza que vocês vão se debruçar em cima do Itabirito para buscar uma vitória fora de casa, como aconteceu também com o Monte Azul, né? Nós sabíamos que perdendo o jogo para o Goiatuba em casa, nós teríamos que buscar uma vitória fora, sabe? Essa Série D, além das particularidades que nós já citamos, a gente tem que pontuar, a gente não pode descartar jogo nenhum, a gente tem que pontuar. Até porque, na verdade, o primeiro objetivo é classificar, depois tentar classificar bem para trazer o segundo jogo para casa. Então, a gente trabalha muito. Eu falo para vocês, e agora, se você me permite, eu vou falar da nossa comissão técnica, né? Você falou de Itabirito, nós estamos desde a semana passada estudando Itabirito. Então, quer dizer, todos que trabalham lá no dia a dia sabem do que a gente está falando. A gente pega todos os pontos positivos, negativos, trabalha em cima deles, treinamos em cima do adversário. Então, toda a nossa comissão técnica, nosso staff, ele é muito bom no que ele faz, sabe? E para nós da comissão fica muito bom de trabalhar, porque não sobrecarrega apenas o treinador e o auxiliar, né? O analista vê todas as situações, o preparador físico faz treinos casados e pré-treinos diante daquilo que a gente quer para o jogo. Por exemplo, a particularidade do time adversário, jogar com uma linha espaçada. Vamos criar uma situação no aquecimento para que essa bola chegue entre linhas e a gente faça uma situação. E a gente está uma sinergia muito legal, sabe? Então, valorizar muito isso e com certeza, a partir de agora, eu acabei de falar para os atletas também uma coisa. É tão difícil ganhar no futebol, né? Eu acho que quando você ganha no futebol, você tem que comemorar. Porque é muito difícil ganhar no futebol. A semana é muito tensa. Você tem noção que a gente estava passando 3 semanas atrás aí? Vocês têm noção? Eu acho que vocês não têm noção, mas a gente estava passando um momento muito ruim. Até de autoestima, de você olhar para o teu companheiro e abaixar a cabeça, de você não querer sair na rua, eu não queria ir na igreja rezar. E a gente, em momento algum, a gente sabe, se descuidou e fez alguma coisa errada. Mas a gente sabia que a hora que a gente entrasse no trilho, as coisas iriam acontecer, porque, repito, né, a nossa comissão ela é muito boa e ela nos ajuda em todos os setores dentro do jogo. Fica muito mais fácil para a comissão direta, né, que é o treinador auxiliar, colocar aquilo que tem em prática. Zé, para finalizar, foi falado bastante sobre análise ali, essa parte. A gente viu na mídia nacional essa semana uma matéria sobre análise de desempenho, tanto individual, principalmente na individual, né? Mas a gente faz bastante contra do nosso time e do time adversário. O quão importante, o quão ajuda a comissão técnica, o técnico, o auxiliar, essa análise, essa, digamos assim, essa polida que o analista de desempenho dá na partida para vocês? Nós temos uma situação muito legal aqui no nosso clube, né? Que o Vinícius, nosso analista, ele tem uma leitura de jogo muito boa, o trabalho dele também é muito bom, o Vitor que está fazendo, auxiliando ele também, é um menino muito bom, um menino novo de 19 anos, mas entende, ele é muito proativo, sabe? Você pede uma coisa para ele, está pronto em 3 minutos. Então as coisas facilitam quando você tem pessoas proativas e querem te ajudar e principalmente entende a tua linha de raciocínio. Realmente, o Vinícius, ele faz uma situação muito legal, que ele vê os últimos 4, 5 jogos do adversário nosso. Por exemplo, ele já começou o Itabirito semana passada, vamos jogar semana que vem com eles. Então ele vai falar para nós, o Itabirito assim, joga assim em casa, joga assado fora, joga assim, atenção a isso, atenção aquilo. Para nós, para organizar treinamento, lógico, eu e o Tcheco também a gente analisa o adversário dentro da nossa ótica. E uma coisa que eu aprendi com o Tcheco é não ver o jogo junto, porque depois eu posso influenciar ele em alguma coisa, ele pode me influenciar, ele assiste na casa dele, eu na minha casa, e depois a gente conflita com as imagens do analista, com as ideias do analista. Isso é uma coisa que dá muito certo, porque cada um tem a sua opinião, e eu sempre falo, eu vou ter a minha opinião independente do que o Tcheco, o Vini falarem, eu vou ter a minha opinião. Aí, diante disso, a gente monta a melhor estratégia pro jogo, enfim, para a situação dessa partida especificamente.